Olá, queridos residentes de Summerville e todos aqueles que estão nos assistindo. Meu nome é Meire de Mello, eu sou especialista em engajamento comunitário do Summerviva, o escritório para assuntos de imigrantes da cidade de Summerville. O objetivo deste programa é compartilhar com vocês oportunidades, recursos e informações que a Prefeitura e organizações locais oferecem para a nossa comunidade. E hoje a nossa convidada é a Fernanda Alves. Ela é especialista em matrícula consular e matrícula escolar das escolas públicas de Summerville. Desculpem aí, gente, matrícula escolar, que tem um documento chamado matrícula consular. Mas, enfim, bom dia, Fernanda, e muito obrigada por estar aqui conosco no Summerviva TV em português. Bom dia, Meire. É com imenso prazer que eu venho participar desse projeto lindo que vocês estão fazendo. E estou aqui para tirar e ajudar a nossa comunidade a tirar as dúvidas e ajudar com as informações sobre as escolas públicas de Summerville. Muito obrigada, Fernanda. Eu gostaria que você começasse explicando aos nossos ouvintes qual é o processo de matrícula em Summerville. O processo de matrícula de Summerville, ele é bem simples. Nós temos o requerimento de alguns documentos, posso estar explicando sobre eles, e nós temos um prazo para, depois que todas as documentações estiverem completas, nós temos um prazo de 7 a 10 dias para designar para qual escola a criança vai ser colocada. E os documentos, posso estar falando sobre os documentos? Eu queria mais ficar no prazo, por enquanto. Claro que eu quero que você compartilhe conosco sobre os documentos, que isso é muito importante. Mas eu vejo que tem uma dúvida muito grande quando as famílias acabam de chegar do Brasil, elas ficam em dúvida se tem que esperar o próximo ano letivo, que eu acho que no Brasil é assim, né? Não entra no meio. Então, como é esse prazo? Ótima pergunta, Meire. Muitas famílias que chegam até nós têm essa dúvida. Bom, aqui, para começar, o ano letivo ele é diferente do Brasil. O ano letivo no Brasil, ele começa em janeiro. Aqui nos Estados Unidos, ele começa em setembro. O período escolar começa em setembro e se finaliza em junho. Alguns outros estados é diferente, mas em Summerville, em Massachusetts, a maioria termina em junho. Então, as nossas matrículas ficam abertas o período todo. A gente só encerra na última semana de maio, porque as aulas já vão estar encerrando no período mais ou menos de 10 a 15 de junho. Então, durante todo o ano escolar, nós fazemos a matrícula. Está aberto para as famílias. Somente no finalzinho, entre maio e junho, que é fechada. Porém, já pode se matricular, a partir de junho, já pode se matricular para o próximo ano letivo. Que começa em setembro. Que começa em setembro. Tá, ótimo, Fernanda. Muito obrigada por esclarecer. E quais são os documentos exigidos para matrícula escolar? Vamos pensar, um aluno que acabou de chegar do Brasil versus um aluno que está sendo transferido de um outro município ou de um outro estado, né, para Summerville. Quais são os documentos, por favor? Meire, o processo, ele é o mesmo para qualquer aluno, independente se está chegando ou se está vindo de um outro município, de uma cidade vizinha. A única diferença é que quem está vindo de uma cidade vizinha, a gente vai pedir os records da escola anterior. A gente também precisa dos records de quem está vindo do Brasil, para a gente poder saber que a criança, qual o nível que a criança está, para dar esse auxílio para ela para a escola. Mas os documentos exigidos, a gente precisa de uma documentação de identificação dos pais da criança, precisamos da certidão de nascimento da criança, que vai ser registrada, e geralmente, às vezes, não está em mãos com a certidão de nascimento, nós aceitamos o passaporte da criança também, e precisamos de 2 comprovantes de residência.
sendo que um deles é o contrato de aluguel. E o outro é um comprovante de ocupação, algum serviço sobre a casa. Seria uma internet, energia, de óleo ou de gás, ou a própria carta do MassHealth, que é o plano de saúde do estado. Também aceitamos o registro do carro ou algum imposto, alguma taxa. A gente sempre recebe, para a gente é como o W2, né? Uhum. Então, que é sobre os impostos. A gente também aceita isso como comprovação de residência. É muito comum, quando as famílias estão chegando do Brasil, elas não têm como alugar uma casa ou um apartamento para elas e alugam quartos. Eles não vão ter um contrato de aluguel. Nisso, a gente tem um formulário que é uma certificação de moradia, que se chama affidavit. Esse affidavit, ele serve como comprovante de residência, no qual o landlord, ele vai estar assinando junto com um dos pais da criança. A gente precisa assinar na presença de um notório público, como se fosse uma declaração juramentada, acho que é isso, né? Que fala declaração juramentada feita em cartório, que aqui é feito por notório público. Eu sou uma notória pública, e a diretora do nosso departamento de matrícula, Tereza Rodrigues, também é uma notória pública, e dentro do nosso escritório, isso é feito sem nenhum custo para as famílias. Tá. E esses documentos, eles têm que ser traduzidos? Por exemplo, se o meu filho nasceu no Brasil, eu tenho que providenciar a tradução da certidão de nascimento? Nossa, Mary, ótima pergunta de novo, porque muitas famílias essa dúvida é assim, muito grande dentro da comunidade. Não precisamos de todos os documentos certificado, traduzido, não precisa ser. Nós contamos com um time de pessoas que ajudam, né, na tradução. Dentro do departamento de matrícula, tem eu, Fernanda, que falo português, tem uma outra colega de trabalho que fala, Erênia, que fala espanhol, e temos a Marjorie, que fala Haitian Creole e francês. Então, a gente pode dar esse suporte para as famílias, e também nós temos um departamento de tradução dentro do nosso departamento, dentro da escola pública, e se é alguma língua que a gente não tem, a gente pede auxílio para escritórios de tradução de fora, mas a gente dá esse suporte para as famílias. Nossa, que maravilha! A cidade de Summerville sempre se sobressaindo, né? E outra dúvida, Fernanda, são em termos de saúde, né? Quais são os requisitos médicos? Se o aluno nunca foi atendido por um médico nos Estados Unidos, por exemplo, né? Ele chega do Brasil, ele tem o cartão de vacina em português, então ótimo, não tem que traduzir, mas precisa de um atestado, ele tem que ver um médico antes. Como que funciona essa parte? Explica pra gente, por favor. Tá. Sempre que a gente começa o processo de matrícula com as famílias, a gente sempre pergunta, vocês já aplicaram para o MassHealth? MassHealth é o nosso plano de saúde do estado, um plano de saúde público, que graças a Deus Massachusetts tem, né, para a nossa comunidade. E então a gente sempre, se não aplicou, a gente orienta a fazer essa aplicação para o MassHealth. E daí a gente aceita o cartão de vacina, porém, para iniciar na escola, a gente precisa que pelo menos a família tenha marcado uma consulta para a criança. Com a carta da consulta em mãos, a enfermeira, ela checa se tem essa consulta marcada mesmo, e aí a gente aceita a criança entrar na escola com essa carta da consulta que está agendada. Com isso agendado, a criança pode começar a escola, e aí a gente aguarda o recorde médico, porque precisa ter um exame físico. Todas as crianças precisam ter esse exame físico com todas as vacinações em dia, com o teste de tuberculose em dias. Então, a gente precisa, sim, de um exame médico, mas a gente dá esse suporte, né, um prazo
para ter a consulta. E aí tem alguma clínica em Summerville que vocês indicam para essa primeira consulta? A gente sempre indica, né, os nossos grandes parceiros, que é o CHA, que na comunidade todo mundo fala o chá. O chá, né? O chá. A gente sempre indica eles, porque eles têm um grande suporte para toda a nossa comunidade, né? Tem tradutores e acolhe muito bem. Ah, tá bom então. E outra dúvida que eu tenho, né? A gente sabe que muitos imigrantes vêm para cá para trabalhar e o horário de trabalho dos pais, ele nunca coincide com o horário das escolas. Uhum. Então, muitas crianças têm que ficar naquele programa depois do horário escolar, né? O famoso after school. Vocês dão algum apoio para isso ou os pais já precisam providenciar, procurar isso por fora, porque sabem que estarão trabalhando no horário que a criança sai da escola? Meire, nas escolas públicas a gente tem o programa do After School, porém as nossas vagas ainda são pequenas, não tem muitas vagas. Não atende toda a nossa comunidade mesmo, toda a comunidade Summerville. Porém, nós temos o programa sim. Algumas famílias se qualificam para ter uma ajuda. Ele é um programa separado, ele é da escola pública, mas se chama Community School. E ele é separado, o processo dele é separado do processo de matrícula, é um outro departamento. E é um programa pago. E algumas famílias se qualificam para ganhar um voucher, né? Para ganhar uma ajuda, um auxílio para estar pagando essa mensalidade. Uhum. Tem uns programas que são, quando a gente não tem mais vaga, que estamos completos, tem programas externos que nós indicamos, né? O programa do After School indica, que eu tenho alguns nomes aqui que eu posso estar falando deles, né? Que o próprio programa indica, é o Parts and Craft, e que traduzindo é peças e artesanato, e o Mystic Learner Center, que é o centro de aprendizado Mystic. E a gente tem a Elizabeth Pilbury House, que é um grande suporte de toda a cidade, e a Summerville IMCA. Eles têm esse programa de After School, e algum deles tem o transporte, tem o serviço de transporte que pega a criança na porta da escola que ela estuda e leva para o programa do After School. Uhum. Mas a gente tem sim esse suporte, porém são poucas vagas. Esse programa, né, do ônibus escolar é fantástico, porque no Brasil não interessa onde você mora, você tem que contratar alguém por fora, né, para levar seu filho para a escola e tal. Aqui nos Estados Unidos, aqui em Summerville, como que funciona isso? Se eu morar muito próximo à escola, o meu filho tem direito a esse ônibus? Como que funciona? Você sabe explicar pra gente Meire, também? O transporte escolar nas escolas públicas de Summerville, ele é somente para os aprendizes da língua inglesa. Ele não é para toda a comunidade. Ele não e dependendo da proximidade, para esses aprendizes da língua inglesa, eles não têm o suporte do ônibus, porque a proximidade é muito perto da escola, então não tem esse suporte de transporte escolar. Crianças no programa regular, eles não têm esse suporte de ônibus. Porém, a partir da middle school, a partir de 12 anos, a partir de 12 anos, quando completa de 12 a 13 anos, eles ganham o card de ônibus, o cartão para andar no ônibus comum. O passe, né? O passe de ônibus, isso. O passe de ônibus para pegar o transporte quando não se mora perto da escola. Tá. E uma outra dúvida que eu tenho, Fernanda, eu já vi pais que às vezes chegam do Brasil e colocam o filho na escola, aí descobrem que o horário de trabalho vai ter conflito. Não vou colocar meu filho na escola, vou deixar meu filho em casa, o irmão mais velho pode olhar, ou a quem
estiver dividindo um apartamento comigo, vai estar em casa no horário que eu não estou em casa. O que pode acontecer numa situação como essa, se a minha filha, o meu filho está numa idade escolar? Bom, Meire, isso é muito difícil, né? Porque a criança, a partir de 6 anos de idade, ela deve estar na escola. Para ela estar fora da escola, e isso for verificado pelo DCF, que é o departamento que cuida das crianças, né? As famílias podem ter problemas. Eu não tenho autoridade para estar falando sobre, né, o que pode acontecer com os pais, mas isso é totalmente contra a lei. Contra a lei. As crianças precisam estar na escola a partir dos 6 anos de idade. Os pais podem ter, antes dos 6 anos de idade, eles podem não colocar, isso é uma opção deles. Porém, a partir dos 6 anos de idade, eles precisam estar na escola. Eles não podem estar um tempo longo fora da escola. Então, a idade mandatória, é dos 6 até o término da high school. Exato. Porque, obrigada por esclarecer isso aí, porque muitas vezes, assim, é um vizinho que denuncia, né, um vizinho americano, vê as crianças brincando na rua num horário que é horário escolar, e é bom a gente sempre informar para os que são recém-chegados que aqui nos Estados Unidos a escola é mandatória. É uma lei, né, Meire? Já recebi muitos casos de famílias que chegaram e não sabiam onde procurar, falavam que não, você precisa ter um quarto só para o seu filho para morar, porque senão não pode registrar na escola. Então, são muitas informações erradas que as famílias recebem, e eu já vi criança que ficou 6 meses dentro de casa, perdendo 6 meses a metade de um ano escolar, né? Então, assim, deixando de aprender, deixando de conviver. E eu sempre explico e falo, passa essa informação adiante, venha procurar o nosso escritório de matrícula, a gente ajuda, a gente dá esse suporte para as famílias com toda a documentação. No que a gente pode, a gente dá esse suporte. Tá. E tem mais alguma informação importante que você gostaria de compartilhar? Bom, eu, Fernanda, implementei no departamento de matrícula. Eu tenho acesso a um WhatsApp que eu divulgo para a comunidade, né, para as famílias, para estar facilitando esse contato com o escritório de matrícula. Porque muita gente às vezes fica com dificuldade, eu não sei falar inglês, não vou ligar, não vou atender o telefone, né? Nossa comunidade tem muito de não querer atender o telefone porque não sabe Não conhece o número, né? Isso, e aí eu abri esse canal de WhatsApp, dentro dele tem um grupo na qual eu também divulgo informações sobre todos os eventos escolares que acontecem e os eventos da cidade também, que eu sei que vocês também têm um canal de divulgação, né? Então, esse número está disponível, eu posso estar falando? Pode, fala sim, fala que é super útil. O número do WhatsApp, ele é somente para mensagem, tá? Não é uma ligação, ele é 978-768-8198. Então, se eu quiser ser adicionada a esse grupo, eu posso só mandar uma mensagem para mim e eu vou estar adicionando. Olha, Fernanda, muito obrigada pela sua participação, pelas importantes informações que você compartilhou com a nossa comunidade. Nós temos mais alguns minutinhos, então eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes, a Prefeitura de Summerville está fazendo uma força-tarefa anti-deslocamento. Se você é residente de Summerville e vai ter que se mudar porque você não está conseguindo pagar o aluguel, ou se você tem algum amigo que teve que mudar recentemente de Summerville, nós estamos coletando essas histórias. O Departamento de Justiça Social e Racial que está fazendo esse trabalho, então participem. Eles vão escrever as ideias que ajudarão nossos vizinhos a permanecer em Summerville. Quem quiser participar ou souber de alguém, por favor, entrem em contato com o Steven Fly. O telefone dele é 781-808-7502 ou o Luiz Kispe,
que fica no 617-265-6600, desculpa, 665-6600, ramal 2505. Nós estamos divulgando a informação sobre esse vídeo nas nossas redes sociais, então, por favor, sigam @Cidade de Summerville. E eu agradeço a todos que assistiram o nosso programa. Por favor, compartilhem esse vídeo. A Fernanda passou informações muito importantes sobre a matrícula consular. E se vocês tiverem algum assunto que vocês gostariam que o Summer Viva trouxesse até aqui para vocês, entrem em contato conosco, tá bom? Muito obrigada. Tenham um bom dia. Parte dessa história, sua cultura, sua língua, sua